Você, né, como médico profissional da saúde, e a gente sabe que o quão complexo é um curso de medicina, você teve o diagnóstico tardio ali, por volta dos 29 anos, né? Sim. E E, me formei aos 26. ou seja, 3 anos depois, né? Mas como que foi você? Você não percebia esses prejuízos ali logo no começo? Seus pais não observaram, né? Porque assim, a gente sempre pensar de 33, a gente está falando isso ali do início dos anos 90, né? Sim, E aí, as pessoas pouco tinham informação sobre. Até por sim. isso a gente não tinha tanto diagnóstico. As pessoas acham que é muito, mas a gente sabe que é pífio os números que a gente tem de identificação, né? Seja qualquer condição que seja. Como que foi, assim, para você perceber, meu, eu tenho TDAH? Eu acho que eu vou Meu é tão responder. paulista, né? É, eu vou Paulistano. responder como muitos pacientes chegam até mim. Eu acho que o impacto da baixa autoestima era uma das coisas que sempre me seguia. E eu falava sempre, tem algo errado. Sem falar dos prejuízos. Eu sim tive como se fosse o TDAH clássico, os prejuízos acadêmicos. Então, no meu caso, esqueçam toda a parte do QI, porque eu tive a parte dos prejuízos acadêmicos. Então, as notas sempre falhas, ou passando sempre na mediana, ou sempre faltando em algumas questões escolares. Eu precisei de reforço escolar. Ainda fala reforço, reforço, né? Não, né, a Minha mãe, gente... tipo, pagava uma banca, pagava alguém que eu Banco é muito tinha. comum no interior, isso, né? Eu sou do interior. Interior de Eu sou do onde? interior de Sergipe. Ah, então lá é A banca. O pessoal do banca, Nordeste fala banca. A gente tem muito paciente banca. na Bahia, Eu né? sou Todo de mundo faz banca, banca, sou de Ilhéus, banca. Salvador. Sou de Canindé de São É, Francisco, cidade bonita a sua cortado pelo cidade. Rio São Lindo, ali Francisco. perto de Cenário de Piranhas. gravação da Globo. É, ali onde o O Domingos ator morreu Montanher morreu, né? afogado com a Camila Pitanga. Isso, ela tá viva. Tá Tá, viva. ela tá viva, Ela né? tá viva. Tá viva. Esses dias eu fui pelo Rio, eu falei, gente, eu não quero ficar aqui não, porque assim, não sei nada. Você acredita? Mas é perto de Piranhas, Então você né? conhece. Conheço todo o Batia lá em sertão casa, né, pra nordestino. tomar uma água. Não, não, se eu soubesse, tinha lá buscar bolo, né? Mas voltando os prejuízos, você fazia banca, que banca TDAH é reforço, vai. né, gente? A banca é reforço, Banco é o seu professor reforço. de apoio, né? Os seus plantões aí de aulas extras. Sim, exatamente. E eu tive algo que talvez não foi tão investigado, mas uma questão de descalculia. Eu tinha muito problema com questão de números. E ficou pior quando misturava número com letras, né? Chega Isso, um momento que a gente, os polinômios. a gente consegue. X Quando. só é X, pra quê? Valor de X, Exatamente. pra que isso, Para que gente? falou? E colocou um 2 em cima do x para quê? O que é esse 2, né? X ao Isso. quadrado, enfim. Muitos processos assim deficitários eu tive, mas eu ia desenvolvendo as famosas habilidades e estratégias, né? Eu botava na minha cartolina assim, Deus abençoe, professora, para ver se aumentava a Puxando o pontuação. saco já, Óbvio, né? Seduzindo. cartolina. E o pessoal que tem TDAH é meio sedutivo, não é? Eles seduzem tudo, Muito, assim. muito. É uma estratégia, talvez, a gente tem que Sim. estudar sobre isso. Cartolina sempre com crepom, que chame a atenção, né? As letras com glitter no Pra meio, desviar tudo ali. desviar tudo. Mas aí eu brilhava na apresentação, Ótimo, mas é. O na que é oral, importante é brilhar. Na oral só. Você brilhava na comunicação, oral. na É comunicação. oral. Na Entendi. comunicação, exatamente. Mas é quando você ia ver as outras habilidades e Não domínios, tinha. não tinha. E aí esse processo foi se arrastando. Bacana, assim, porque você acabava adaptando ali as questões. O professor que está ouvindo a gente, olha que bacana. Ele ia muito bem nas atividades ali de avaliação oral, né? Porque as pessoas têm dificuldade de adaptar provas, né? Eles querem fazer um monte Sim. de coisa. Isso lá nos anos 90, 2000 já era um grande avanço. Você sofreu bullying escolar por isso? Muito, muito, Quer muito. falar sobre isso ou não? O próximo episódio. Desabafo, né? Era muita questão assim de números também, quando Sim. perguntavam datas comemorativas, essas coisas. Ah, hoje é dia de quê? Eu não sei o que é Pra dia a quê? Mas qual que é dia. a Não, importância mas de qual é a saber o dia? importância, né? Eu lembro que na vida adulta foi o pior. Ah, mas hoje é dia dos namorados. Tá, mas vai ter todos os anos, né? É. E existe esse complexo de empatia que também a gente sofre. Ao mesmo tempo que é muito louco, a gente tem a questão dupla empatia, eu neurodivergente ou neurotípico, a gente pode falar sobre essas questões de nomenclaturas ainda, mas eu com TDAH fui para um público com TDAH. É muito interessante, porque é como se você criasse. Acho que os iguais se reconhecem, se cuidam Talvez, aqui. mas existe essa questão chamada de dupla empatia, quando você começa a estudar mais sobre aquele Sim, você acaba assunto. ficando mais empático com aquela Exato. condição, né? E aí você começa a lecionar sobre aquilo. Então, comigo foi assim também.
Mas na adolescência, que é quando se você pega a história do TDAH assim, longitudinal, é clássico. Então, na adolescência é onde você vai abrir as principais crises comportamentais. Ou a dependência, ou a gravidez precoce, ou as doenças sexualmente transmissíveis, porque começa pela essa impulsividade Tem uma mais da disposição maior a adolescência. riscos, Uma né? predisposição maior a risco. O adolescente já tem essa predisposição. Se eu tenho um TDAH, fica muito mais disposto, né? Tem Exato. uma dupla Exato. energia para essa condição. A gente fala muito de questão de dopamina. A gente tem que Sim. sair desse conceito e tem a nora também. Então, é um desbalanço noradrenérgico e A noradrenalina. dopaminérgico. Exatamente. Então, tem a noradrenalina, do tipo, eu gosto de riscos também. Luta e fuga. Eu gosto As pessoas... aprontava na escola, Sim, né? Eu né? amava aprontar, né? Então, tem tudo isso. E aí, a gente vai E por que ver as os pessoas prejuízos ficam maior. só pensando na busca do prazer ali, né? Com a dopamina. Circuitaria do núcleo accumbens. A gente pode chegar nela quando a gente falar de atomoxetina, por exemplo, que foi um dos lançados lá fora. Alguns pacientes meus já usavam, tem brasileiros. Lá fora é Estratera, né? Eles Sim. falam como Estratera. No Brasil chegou com o nome de Atenta. O Achei Atenta. bacana, né? Atenta, de Atenta atenção. isso. Atente a isso. E ele foi uma droga, assim, bacana se pensada, porque ele só vai agir exclusivamente no córtex pré-frontal. Ele não faz essa ligação com o núcleo accumbens, que é o núcleo da dependência. Sim. Então, para pessoas que são dependentes químicos ou têm processos ansiogênicos de ansiedade muito grave, o Atenta é excelente, porque ele pega a parte da ansiedade e essa parte do tipo, com Venvance você pode ficar dependente, com Atenta jamais. Então, Sim. é algo bacana. E já que a gente falou de medicação, tem essa questão assim que eu sei que tem estudos bastante robustos que diz que assim, se eu tenho um TDAH de fato, a medicação indicada por vocês vai ter de fato ali um bom, né? Um Por bom vocês, prognóstico. né? Tipo assim, por vocês! Por A vocês, medicação não, indicada. por vocês médicos, Sim, né? sim. Acaba tendo ali de fato um bom prognóstico, mas tem muita gente que acaba tendo alguns efeitos rebotes, não se adaptam, Colaterais. tem essa questão toda. Tá. Vamos falar sobre isso. Primeira coisa, vamos levar o marketing médico agora. Sim. Dentro de todas as classes de medicação na psiquiatria, os psicoestimulantes são os que têm maior índice de resposta. Então, taxas altas, de 70% a 90%. Então, nenhuma outra medicação, nem antidepressivos, nem medicação para toque, ansiedade, pânico, outras questões, demência, enfim, não tem essa taxa de resposta. Então, já se acende um alerta. Os psicoestimulantes, a taxa de resposta é muito alta, só que não é 100%. E aí, esses 10% ou essa porcentagem que fica, aí sim, são os pacientes não respondedores. Outra coisa é que os estimulantes, por fazer parte dessa circuitaria também noradrenérgica, pode piorar o processo de ansiedade da pessoa. Ele pode piorar na introdução e depois você estabilizar. É algo bom. Se eu introduzo o paciente continua piorando a ansiedade, eu tiro. E aí a gente conversa sobre isso. Olha, está piorando a sua ansiedade, o ônus está pior que o benefício. Então, não. E a gente vai conversando sobre estratégias. Mas há uma taxa de resposta alta, porém nem todo mundo vai responder. Por quê? Eu tenho um paciente brasileiro que mora no Canadá. A gente começou pelo processo gradual. Ritalina de curta, Ritalina LA, Concerta, Venvance, estou agora no Atenta. Atenta, nossa, está sendo ótimo tal, mas também começou a ter efeitos colaterais. E o Atenta não é estimulante, está na classificação de não estimulantes. Então, eu já tentei todos, não, né? Não existe todos, né? Tentei a maior parte dos que já são dos conhecidos, dos estimulantes, dos não estimulantes. E não houve resposta para ele. Por quê? É uma questão psicoterápica, mais desenvolvimento de outras habilidades que ele precisava. A desregulação dele era maior quando? Próximo a uma prova, próximo a algo que ele vai precisar fazer uma competição. Por isso que tem que se pensar numa ansiedade de desempenho, de performance. Ou seja, a gente está pensando em outras variáveis, mas sempre eu tenho uma preocupação de sempre estar revendo o diagnóstico. Sempre revendo o diagnóstico. Porque pode ser algo que seja errado o diagnóstico, né? Aliás, é uma hipótese diagnóstica. Perfeito. E aí, voltando ao seu diagnóstico ali com os 29, como foi para você receber? A gente estava falando mesmo. Exato. Como foi receber o diagnóstico ali aos 29 anos?
Eu tive uma sensação de alívio, mas eu fui para a etapa seguinte, que é a etapa de não aceitação. Não, eu não tenho isso. Deve ter outro nome para isso. Sempre, né? Sempre a gente quer dizer que não tem aquilo, que deve ter outra coisa, mas que isso daqui não me representa na sua totalidade. Nenhum transtorno vai precisar representar você na sua Não é totalidade. identidade, né? Não é uma identidade. Outra coisa é que você pode estar no espectro dele. Outra Sim. coisa, você pode ter alguns domínios só alterados. Eu não tenho todos os domínios do TDAH alterado, Sim. mas eu tenho muitos deles. E muitos que trouxeram prejuízos ao longo dessa minha jornada de vida. Então, sim, passei por todos esses processos, né? Primeiro, nossa, alívio, eu tenho um nome para tudo isso que eu sofro. Tem um nome. Depois veio, não, acho que não é bem isso. Aí vem o choro, vem o luto, vem a negação, depois vem a aceitação, e aí começa a desenvolver as habilidades. Uma coisa importante que eu sempre friso, algo que me ajudou muito com o TDAH, foi a terapia cognitiva comportamental, e eu faço desde do meu diagnóstico. Perfeito. Então, a gente tem uma questão de padrão ouro de atendimento para TDAH, medicação de primeira linha, tanto a psicoeducação, especialmente a terapia cognitivo comportamental, certo? E, Zé, quais são os impactos de um não diagnóstico precoce, como esse diagnóstico na vida adulta? Quais prejuízos? Porque a gente tem percebido aqui um aumento de adultos, né, sendo diagnosticados. Sim. Qual o impacto disso na vida adulta? Sempre a gente sabe, olhar para trás parece que a gente perdeu muita coisa. Na verdade, né, a gente tem agora o nome. Então, o que a gente pode fazer a partir de agora? Eu, enquanto médico com TDAH, eu tenho algo muito de autocuidado quando a gente fala sobre isso. Como se fosse uma espécie de autocompaixão. Sim, Por quê? Eu sou a persona transformada, literalmente. Então, há muita estigmatização ainda em relação à questão de ser TDAH, né? As pessoas falam, então todo mundo agora tem. Só que, ao mesmo tempo, é importante da gente saber que também tem. Inclusive, é muito importante que você sim, saiba o seu diagnóstico. Então, a gente precisa cada vez mais levar essa psicoeducação. Existe o transtorno, tem sinais e sintomas de alarme, de alerta. Será que você tem? E aí sim, baseado em evidência, a gente vai falando sobre. Então, a gente precisa saber o quanto antes desse diagnóstico. Por que é importante saber? Porque um TDAH não tratado tem um índice de criminalidade aumentado. Começa aquela. Não é uma obrigatoriedade, mas o TOD, por exemplo, o transtorno opositor desafiador, ou de oposição desafiador, ele é principalmente ligado ao TDAH. E ter TDAH na infância é fator de risco para outras doenças mentais. Em uma escala que vem rápida, ansiedade, o TAG, depressão, transtorno afetivo bipolar, a dependência química, transtornos de personalidade. Então, só ter TDAH, já é só ter, risco já é para fator de tantas risco outras condições. para tantas outras condições. E também você não ter esse diagnóstico tão precoce, ele te dá como se fosse uma abertura para outras coisas que talvez você não teria, porque você não tem tanta essa desregulação dopaminérgica e noradrenérgica sem o transtorno. Perfeito. Então, sabemos que o TDAH pode causar grandes impactos aqui na saúde mental das pessoas. Sim. Não cuidado, então. O não cuidado traz prejuízos, disfunções muito graves, incluindo a abertura de outros diagnósticos. Eu te falei do índice de criminalidade. Falou. Houve estudos, inclusive, em presídios, quando quantificaram o índice ou se teriam pessoas ali. Foi muito alto a questão do TDAH, principalmente a apresentação imperativa e impulsiva. Essa impulsividade da resposta imediata, ou de não esperar quando o entrevistador te pergunta e você corta, você passa na frente. Então, você pode ser chamado de mal educado, você pode entrar numa situação. A questão dos relacionamentos, eu acho que é o pior que os pacientes falam. Interpessoais, né? Acabam prejudicando Interpessoais e muito. intrapessoal principalmente, porque o divórcio... Nossa, é tão bacana falar sobre isso. É. Os divórcios e as separações é uma das principais causas em questão de TDAH. Um dos parceiros pode ter TDAH. Já recebi muitos casos assim, que não Exatamente. aguenta mais o esposo, quer desorganizar, faz isso o tempo todo acontece. Exatamente. E aí eu falo, será que sua esposa não é um paciente com TDAH?
porque é uma das principais causas de divórcio no Brasil. Multas de trânsito, por passar no sinal e eu não enxergo aquele sinal, ou eu tenho excesso de velocidade. Atropelamento de ciclista, atropelamento de motoboy, ou você ser atropelado. Eu fui atropelado na porta da escola, né? Então eu atravessei a rua para que olhar. Não precisa olhar o carro que para. Ele vai parar, a gente confia. A gente confia, porque aqui o trânsito é muito organizado. Então se você entra no trânsito europeu, vão parar para mim. Se você entra lá no Canindé de São Francisco. Não é passarela, como é o nome daquilo no chão? Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Eu ia falar lombada, gente. Se você entrou na faixa de pedestre, obrigatoriamente vai parar no interior. Vai? Vai parar. Então, só que não parou. Aqui em São Paulo não parou, não. Não parou. Outras questões que até eu conto e a gente brinca, tipo, é de calça, né? Eu esquecia de colocar cueca, literalmente. Sim, mas a gente gosta de usar sem, pode. Mas no meu caso eu esquecia. E minha mãe... você gostava. Minha mãe brigava comigo em relação a isso. Até que um dia, a calça jeans... Rasgou o zíper e eu fui parar no hospital. Então, acidentes domésticos e acidentes físicos, né, com a pessoa. É algo que a gente não fala tanto. Esquece a panela no fogão. Incendiou o apartamento, pegou fogo, destruiu. Tinha paciente que ela deixou a roupa lavando pra sempre, nunca mais foi embora. Foi pra Portugal. Isso, ela voltou, tava lá a máquina rodando, explodida. Ai, gente, o tempo passa rápido falando com você, né? Rende tanto o TDAH, rende bastante. Que a gente faz hiperfoco. É isso, gente. A gente tá quase acabando, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas. Se tem a sintomatologia, se percebe esses prejuízos, qual que é o caminho, né? Para chegar nesse diagnóstico, esquecendo ali os checklists do TikTok. Essa foi boa. Eu quero deixar uma mensagem para todos vocês que viram e ouviram, né, o videocast, o podcast até esse momento, sobre a questão do TDAH no adulto. O TDAH no adulto precisa ser encarado com a psicoeducação, que é essa formalidade em algo científico e não algo tão superficial como aparece em outras redes vizinhas, vamos falar assim, mas que ao mesmo tempo te traga substrato para que você identifique se realmente você tem. Então, se você tem características, sinais e sintomas dos pilares que a gente falou, da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, procure ajuda e, de preferência, uma ajuda médica e psicológica que seja voltada para esse nicho. Então, tem pessoas que estudam e abordam esses nichos. O Dan, por exemplo, aborda muito a questão de altas habilidades e superdotação. Então, eu conheço poucas pessoas que trabalham nesse nicho. Então, obrigatoriamente, quando eu indico o meu paciente, eu vou indicar para você. Porque você está nesse nicho e conhece muito sobre o tema. E quando tem TDAH e superdotação, eu mando para você. Muito obrigado. É isso que acontece. Gente, então chegamos ao final do nosso episódio aqui sobre TDAH. Para a gente terminar, me diga ou nos digas como que as pessoas te localizam nas suas redes sociais. Como que eu chego até o Zé? Gente, me sigam, tá? No Instagram, @dr de Dr.José-Leandro. Como que a gente entra ali na comunidade além do TDAH? O Além do TDAH foi pensado justamente porque eu quero ir além desse transtorno. Quero falar sobre as comorbidades, as doenças associadas ao TDAH e não ficar aquela questão metódica, chata de falar só de TDAH. E quero trazer também a questão de performance, auto-performance e desenvolvimento pessoal. Perfeito, gente. Então e já vocês sabe. Vão achar na minha página do Instagram. Exato. Que repete pra gente. @dr.José-Leandro. Então foi isso. Terminamos mais um episódio maravilhoso hoje. E nos vemos por aí. Beijos.